27 de setembro de 1942. Chegava ao mundo este grandioso irmão, Augusto César Neto. Em uma passagem breve, 25 anos, trouxe grande alegria a seus pais, irmãos, amigos e todos que com ele conviveram. Hoje, no plano espiritual, como mentor, resplandece a sua luz a todos os irmãos em dores, sofrimentos e tormentas que se encontram nos dois lados da vida. Que Deus te abençoe e fortaleça a tua luz, para que possa, como um sol, continuar iluminando os nossos passos rumo à perfeição. Teremos agora um vídeo em homenagem ao Augusto.
Também está conosco hoje o nosso irmão Augusto Silva. Tinha que ser você mesmo. Segundo Augusto, nossa luz. Cuidado, você não sabe o que você está pedindo, né? Você que sabe. Boa noite. Para quem ainda não sabe, 95% é transpiração, tá bom? 5% é inspiração. Que Jesus nos abençoe a todos. Como é que fala aqui? É para frente? Tá bom assim? Que Jesus nos abençoe a todos, que os amigos e benfeitores espirituais possam nos amparar através da inspiração, através da intuição, para que possamos ser úteis nessa noite. É claro que eu tenho que confessar que a minha vontade é me entregar ao choro, um choro de alegria, um choro de satisfação, contentamento, mas o meu objetivo aqui é outro. Então eu vou ter que segurar a onda um pouquinho para não chorar. É uma alegria estar com vocês, é um prazer dividir com vocês esse espaço. E por aqueles que já são meus seguidores, né? Muito obrigado, viu, pelo carinho. Vocês não sabem o que isso representa, não é para mim, não, é para todos que estão aqui. Isso é motivo de alegria para a gente. Consideração não tem preço que paga, não tem valor, tá bom? Então, muito obrigado. Eu vim preparado hoje para ler, porque se prepara um estudo 2 dias, 2 noites, aí na abertura dos trabalhos, a pessoa que vai abrir fala tudo que você preparou. Então, fica complicado, né? Porque é uma biografia, não tem muito o que florear. E aí você é premiado com esse momento, com esse tema, e aí tudo que você preparou, a pessoa vai e fala. Então, para vocês terem ideia o que é essa nossa caminhada, né? É interessante você acreditar que, por me ver aqui frequentemente, né? Eu sou um filho da casa, sou adotivo, mas sou filho. E aí, a gente passa pelas mesmas dificuldades que vocês passam, que vocês atravessam. Para eu chegar aqui, né, eu passo por inúmeras vezes ao banheiro, porque o trabalho é feito não só aqui, então na minha casa também. Esse momento de concentração é um negócio que você não tem como explicar. Então, muitas vezes você até gostaria de falar o que sente, mas as palavras, elas não refletem os nossos sentimentos. As palavras refletem as nossas ideias, aquilo que nós pensamos, mas o que nós sentimos não tem palavras. Então, quando a gente fala de Augusto César Neto, principalmente do momento do desencarne, 27 de fevereiro de 1968, então, para nós que já temos algum conhecimento de doutrina espírita, nós sabemos que é um outro nascimento, é um renascimento. Então, Augusto César Neto, ele nasce no plano espiritual novamente em 27 de fevereiro de 1968, 83 anos atrás. E a partir do esforço. Então, tem um trechinho que eu vou ler. Ele leva mais ou menos 4 anos para dar a sua primeira informação. Então, a primeira carta que ele escreve para a mãe dele, 4 anos depois da chegada no plano espiritual. 4 meses depois do seu desencarne, da sua volta para o plano espiritual, é que a mãe dele, permeada de tristeza, muitas vezes de inconformação, muitas vezes você acredita que é revolta, não é revolta, é inconformação. Muitas vezes, porque você está sentindo pela perda de um ente querido, não é revolta, é inconformação. E se você consegue identificar os seus sentimentos, fica mais fácil trabalhar com eles. Porque
a interpretação equivocada leva a gente a sentir aquilo que não é real. Então, você impõe para você um sofrimento muito mais amargo do que o necessário. E nós não precisamos mais sofrer. O sofrimento deixou de fazer parte da nossa caminhada por vontade própria a partir do movimento de Jesus. Nós hoje falamos em um momento de reajuste, em um momento de renovação, nós estamos passando por um momento de provação. Isso não começou agora e não vai terminar agora. Eu acredito que foi a partir de Moisés. Ele apresenta para nós uma ideia de Deus único, mas um Deus diferente daquilo que nós conhecíamos. Então, quando Augusto César chega no plano espiritual, ele não sabia absolutamente nada de plano espiritual, das suas vivências, ou dos últimos 25 anos dele conosco na Terra. Porque ele é de uma família tradicional católica. E o que marca? Marca a bondade do coração. Então ele chega no plano espiritual sem saber muito bem como é que as coisas funcionavam lá, mas ele tinha muita vontade de continuar, de seguir. Ele era uma pessoa de coração boa que queria ajudar as pessoas por ajudar, sem segundas intenções. Mas mesmo com segundas intenções, quando você ajuda alguém, a sua ajuda conta para você. E a dificuldade que temos é entender a vida como a vida é. Porque nós fomos educados para receber uma vida de acordo com as nossas vontades. Então, nós temos sofrido, não é porque a vida nos tenha apresentado sofrimento, não. É porque nós não temos tido condições de interpretar. Porque a vida tem nos apresentado como sendo propostas de renovação. Então, esse momento de falar de nascimento, nós podemos escolher o nascimento de Augusto César Neto, em 27 de setembro de 1968, há 83 anos atrás. Então, quando ele vai para o plano espiritual, é que começa uma nova fase. Mas os 25 anos que ele teve com os pais, ele deixou uma marca registrada. O carinho, o afeto. E muitas vezes o carinho ele está registrado de maneira tal que o respeito revela o carinho que você tem pelas pessoas. Muitas vezes nós falamos que amamos, mas a gente não consegue nem respeitar. E não existe amor sem respeito. Por menor que possa ser a dificuldade que nós temos em aceitar o outro como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse. Então, o sofrimento que temos com relação aos nossos filhos é porque nós gostaríamos que eles vivessem de acordo com a nossa ótica. Nós estamos em um ano muito complexo, muita informação, 2025, terceiro milênio, e nós ainda estamos querendo educar os nossos filhos com conceitos do século XIX, acreditando que é válido. O seu filho tem muito mais informação do que você conseguiu juntar até hoje. Então, você não educa mais o seu filho com mentira, falando com ele que não pode, que não deve, sem explicar o porquê que não pode e o porquê que não deve. Então, nós espíritas, nós acreditamos que a ferramenta transformadora da humanidade em que estamos situados hoje é a educação. Mas a educação em novos princípios. É uma educação que nos sugere, que nos apresenta, mas ela não nos força absolutamente nada. E quando Kardec pergunta para os amigos espirituais por que as nossas leis eram tão duras,
Os amigos espirituais respondem que é de acordo com a nossa condição moral. E hoje, quando nós já temos condições de avaliar as leis que estão regendo a nossa conduta, muitas vezes nós achamos que as leis são falhas. Então, é sinal que a gente sabe bem pouco do plano espiritual, bem pouco do planejamento de Deus. Muitas vezes a nossa consciência ainda está com um registro de um Deus limitado, de um Deus que escolhe uma nação, de um Deus que escolhe uma religião, de um Deus que escolhe um povo. Esse Deus já ficou para trás. O Deus que nós apresentamos na doutrina espírita é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor. É um Deus que não te escolhe por nada que você possa apresentar. Mas Ele também não te renega por absolutamente nada do que você possa fazer. Porque por pior que possa ser o seu dolo, não é nada para Deus. Absolutamente nada. E muitas vezes nós ficamos presos nas nossas dificuldades, nas nossas mazelas, e esquecemos de avaliar as nossas virtudes. Por pior que você possa estar hoje, por pior que você possa estar hoje, e eu não quero nem saber como é que você está, porque senão você pode me contaminar. Deus acredita em você. Deus não está nem aí para o seu passado, porque Ele tem a certeza absoluta que você vai pagar ceitinho por ceitinho. Mas quem estabelece esse pagamento é você, não é Deus. Se você quiser pagar sofrendo, é uma opção sua. Não tem nada a ver com Deus. Deus não nos castiga. Ele abre portas para que a gente tenha condição de escolher melhor. Então, assim acontece com Augusto. E aí o trecho da carta fala assim para a gente. Aqui não é muito diferente daí. Embora aí seja muito diferente daqui. Explicar como é isso, não sei ainda. Falo assim para dizer que tenho estado nas disciplinas necessárias. Tratamento intensivo, a princípio, refazimento, escola e trabalho. Aqui a gente sai um pouquinho de Augusto César Neto, persona, e vem para Augusto César Neto, fraternidade, instituição. Já tem alguns anos que eu tenho estado aqui nesta casa. Eu costumo falar com a última que os meus filhos quase nasceram aqui dentro. Então a gente vai criando laços de afinidades. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: muitos já passaram por aqui. Mas aqui não é fácil você permanecer. Entrar é fácil. Mas permanecer no trabalho não é tão simples assim. Então Augusto apresenta um caminho de disciplina. E essa disciplina não é para te escravizar. É para intensificar a sua condição de escolha melhor. Porque quem sabe fazer escolhas tem a alegria de conviver com o bem. Mas nem sempre nós fazemos as melhores escolhas. Então Augusto fala da disciplina, do trabalho, do refazimento. Então você tem o seu momento de refazimento. E aqui é uma casa de oportunidades. Aqui é um momento que você pode se entregar ao trabalho. É uma fraternidade que acolhe, mas não abre mão dos seus princípios. E muitas vezes as pessoas se enganam em função do acolhimento. Ser bom não tem nada a ver com ser displicente.
A gente tem que entender que, para ser bom, muitas vezes, a gente tem que ser rígido, porque nós temos objetivos a cumprir, nós temos dificuldades a vencer, assim como todos. E estar em direção de casa espírita é estar expondo a sua própria vida. Certa feita eu perguntei à minha esposa se ela sabia o que era ser expositor. E ela falou para mim que era quem falava. Eu falei para ela que expositor é quem está exposto. A minha vida está exposta. O que você vê em mim que você gosta não são as minhas palavras. É o meu sentimento que eu tento colocar nas minhas palavras. Para que eu possa atingir o seu coração. O seu ouvido não faz diferença, mas o seu coração faz. E o dia que eu conseguir tocar o seu coração, eu te transformo. E se eu não acreditar que eu tenho essa capacidade, que eu tenho esse poder, eu posso deixar esse microfone e voltar para a minha casa. Mas enquanto eu acreditar nisso, eu vou continuar fazendo. E para isso, nós temos que abrir mão de muita coisa. Muita coisa. Eu começo com uma história. A minha filha estava com 4 anos. Minha filha amanhã faz 19 anos. Nasceu no dia 28 de setembro de 2000? 2000 e quanto é? Me ajuda a fazer conta aí. 19. 2006? 2006. Quem guarda a data é minha esposa e certidão de nascimento. Não guardo nem código, então ainda mais data. E aí, nós fomos comprar alguma coisa lá no Mercado Central. Meu filho mais novo, ele estava com 2 anos, ele estava dentro do carrinho de compras comigo e a Maria Clara na frente do carrinho, e a minha esposa entrou numa daquelas lojas. E eu estava tomando conta dos dois. Pra vocês terem ideia da minha competência. Em determinado momento chegou um monte de gente, eu dei um passo para trás e olhei para o carrinho, para ver se meu filho ia cair. Quando eu olhei para frente, eu não achei mais a minha filha. E aí, bate o desespero. Eu corri atrás da minha esposa, falei, Maria Clara, está com você? Ela falou, como? Eu deixei ela com você. Primeiro a gente procura o culpado. Para depois a gente resolver. Calma, calma. Está tudo bem. Se ele cair, os amigos espirituais seguram. Está faltando fé, né? Está tudo bem com ele. Está vendo? O neném vai chorar um pouquinho porque vocês assustaram. Daqui a pouco passa. Bom? Vai passar. Olha lá, papai já beijou, mamãe já está de olho. Passa. Então, a gente, em alguns segundos, nós ficamos sem chão. Eu tenho que confessar que eu fiquei sem chão, não sabia o que fazer. Eu falei com a minha esposa, fica aqui, não sai daqui, que eu vou procurar. E aí eu saí, corri, fui no segurança, falei com ele que a minha filha, eu tinha perdido a minha filha. Ele falou no radinho com a administração, deu as características, e nisso eu já tinha corrido nas portas do mercado e tinha dado uma volta correndo. Fração de segundos que parece uma eternidade na sua vida. E aí entrei novamente, e quando eu entrei, eu escutei a minha digníssima esposa em berros, gritando o nome da minha filha, Maria Clara. Então, ali eu já sabia que ela ia encontrar, porque todo mundo do mercado conseguia ouvir a voz dela. Vocês terem a força da mãe, assim. E aí, de repente, a minha filha surge. E aí, esse trauma ficou comigo no Mercado Central. Então, toda vez que eu vou lá, eu me sinto mal naquele ambiente, porque eu perdi a minha filha por 3 minutos. Porém, a vida, ela vai te dando a oportunidade de dar testemunho, de testemunhar. E você só tem condição de consolar alguém quando você vivencia o sofrimento de alguém. E na quinta-feira eu estava aqui, quando eu saí, uma mãe me abordou e falou comigo assim, o estudo hoje foi para mim. E eu pensei, é engraçado, eu tinha certeza que ele tinha sido para mim.
E ela falou comigo assim: tem 3 meses que eu perdi o meu filho e eu ainda não consigo aceitar. Não é tão simples assim aceitar. Você pode ser espírita, muçulmano, xiita, católico, evangélico, você pode ser qualquer coisa. Não é tão simples assim. Não vamos simplificar sentimento alheio, porque não existe essa possibilidade. Nós temos que entender e aceitar. E eu digo para aqueles que estão comigo estudando que para consolar é evangelho. Para você viver a doutrina espírita. Você não consola ninguém com doutrina espírita. Eu não vou consolar uma mãe falando com ela que existe reencarnação. Eu vou consolar uma mãe abraçando e chorando com ela. Quando a minha filha fez 16 anos, ela pediu para sair. E a minha esposa autorizou, não é assim? O pai fala que não, joga a culpa na esposa. Porque se zebrar, quem autorizou foi a esposa. Lá em casa não tem isso não. Se a minha esposa falar que vai, ela vai. Se a minha esposa falar que não vai, ela não vai. Mas se ela for, eu também autorizei. E se ela não for, eu também autorizei. Eu sou responsável por tudo. Eu não me eximo só porque foi a minha esposa que autorizou. E ela foi na Avenida Guarapari, nós moramos ali no Santa Amélia, muito próximo. E estava marcado para ela voltar às 11. Quando foi 10h30, eu falei com a minha esposa: vamos buscar a Maria Clara. Minha esposa falou assim: não, ainda está faltando meia hora. Eu falei: vamos buscar. E a gente espera lá. E aí, eu falei: liga para ela. Quando ela ligou, uma colega atendeu. E aí você imagina de novo o que é um pai ligar para a filha e um colega atende o celular. E aí eu falei para a minha esposa falar para a colega: fala para ela me dar a localização. E aí a garota deu a localização, estava próximo. Eu parei o carro. Quando eu desci do carro, um garoto que esteve comigo num projeto de futebol na Igreja Batista da Lagoinha me chamou e falou comigo: Maria Clara está ali. Quando eu vi que era Maria Clara, eu levei ela para lá. Eu cheguei lá, a minha filha estava de cara no chão, desmaiada. Então, mesmo que eu tente não me emocionar, não tem como, mas eu não vou chorar em função das minhas responsabilidades, porque a vontade é chorar. Eu não desejo isso para o meu inimigo. Encontrar sua filha de cara no chão, desmaiada. E pensar que por 5 minutos que você chega atrasado, você poderia mudar o destino da sua vida. Porque a vida dos seus filhos passa a ser a sua vida. Então, eu percebo a ação dos amigos espirituais na minha vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, quando eu falo daquilo que eu sinto. Eu não falo daquilo que eu leio. Então, eu posso falar com você o seguinte: eu não sei o que você vem buscar. Eu sei o que você quer está a caminho. Mas não basta você querer. Você tem que trabalhar para conseguir. Porque isso está no Evangelho. Aquele que busca, recebe. E quando o Evangelho fala para você que aquele que busca, recebe, ele não estabelece o que buscar. Quem estabelece é você. Então, muito cuidado com o que você está buscando. Porque você vai receber. E quando você receber, esteja preparado para administrar o que você está recebendo. Não deixe a bênção da sua vida passar. Prepare-se para ela. Porque foi assim com a dona Yolanda, mãe de Augusto César. Ela, sem fé, insatisfeita com Deus, acredito eu, porque é assim que a gente sente, querendo respostas do porquê, querendo encontrar um culpado, porque Augusto afogou-se na Praia Grande, e ela querendo um culpado, porque o cara era um atleta, não era um tolo que entrou e não sabia o que fazer, ele era um atleta. Como é que você aceita que o seu filho, sendo atleta, morre afogado? Então a morte,
ela só precisa de uma justificativa para chegar na sua vida. E muitas vezes ela te dá sinais. Você tem que estar atento aos sinais. Você não ser pego de surpresa. Porque muitas vezes o que está te dando a gente do céu é a surpresa. Minha mãe ficou 1 ano com um câncer, sofrendo com dor. Sinais. Só que mãe é mãe, né? Mãe te prepara 1 ano. Meu pai foi atropelado. Ele não deu nem sinal. O telefone tocou, falou, ele desencarnou. Imagina um trem desse. Olha o pai, né? A condição do pai e a condição da mãe. A mãe te prepara. O pai fala, fui, e já partiu. Então a gente tem que entender. E aí a dona Yolanda, ela narra que ela saía da fraternidade lá de Uberaba, prometendo para ela mesma que ela não voltaria. Porque ela não aguentava aquela demora. É assim que nós estamos com relação aos problemas que temos vivenciado. Nós estamos querendo uma resposta agora, imediata, para questões que muitas vezes estão conosco há milênios. Primeiro, você tem que estar preparado para a resposta, para depois receber a resposta, porque senão a resposta pode te traumatizar. Então Deus prepara o campo. Olha onde você veio me encontrar. Então, o que eu falo? Às vezes eu falo para as pessoas assim, olha, quando você me encontrar em outro ambiente, na rua, eu não vou te reconhecer. Mas se você me reconhecer, você pode chegar perto de mim, me abraçar, falar, olha, eu te vi lá no Augusto, porque isso para mim é motivo de alegria. Aqui nós estamos formando uma família diferente. Aqui é uma família de objetivo. Aqui não é família consanguínea. Aqui nós temos um interesse em comum, melhorar a nossa condição. E eu tenho que falar com você que o seu futuro começa hoje. Você está começando a trabalhar o seu processo de reencarnação. Você está começando a trabalhar a sua vida no plano espiritual, que é muito melhor do que essa vida aqui. Por isso a gente tem que esquecer, porque senão a gente não dá conta de ficar aqui. Então, muitas vezes, você vivencia um trauma na sua infância e os mecanismos do nosso corpo, do nosso organismo, fazem com que a gente esqueça isso. Porque senão nós não vamos conseguir viver, nós vamos conseguir superar. E se é assim, com os traumas que a gente tem nessa vida, imagina com os traumas que nós tivemos algumas centenas de anos atrás. Por isso a gente esquece. Mas por mais que você possa ter errado, por mais que você acredite que não tem condição, tira isso da sua cabeça. Isso foi um resultado de uma educação equivocada que nós tínhamos. Uma educação de um Deus que escolhia alguns. Aquele que age como eu determino é meu filho. Aquele que não age como eu determino não é mais meu filho. Imagina minha mãe com 8 filhos. Aquele que agia como ela determinava era filho dela. Aqueles que não agiam como ela determinava, ela cortava no couro, mas continuava sendo filho. Assim é Deus. Você continua sendo filho. Agora o que você tem que entender é que você tem que assumir as consequências. Está na hora de assumir. Então passam-se 4 anos. Em 1973, quando Augusto apresenta a carta para a dona Yolanda. Então a gente fica pensando, poxa, 4 anos. E aí a dona Yolanda fala assim, eu questionava Chico. Eu falava com ele assim, eu não investi tanto dinheiro na formação do meu filho para ele passar para o plano espiritual e ser um analfabeto. Isso é mãe. Agindo com emoção pura. Questionando os amigos espirituais, o plano espiritual, questionando Deus. Isso é mãe. Então, vamos imaginar que Deus ficasse chateado com as mães, porque questionam. Gente, isso é muito pouco. É muito pouco para Deus. Deus sabe. E aí, Deus conforta. Alô, mãezinha, calma, né? E Chico falava com ela, calma. Ele está se preparando.
Augusto ficou no plano espiritual se preparando 4 anos para dar uma mensagem. Muitas vezes a pessoa vem aqui numa reunião, pede uma mensagem, coloca o nome ali, não recebe, desaparece. E muitas vezes, quando você vem pedir a mensagem, o seu ente familiar estava presente na reunião, chorando com vontade de te dar uma resposta, mas não conseguia, porque ele não tinha condições. E ele contava com você para continuar, e você não continuou, em função do seu imediatismo, porque você acredita que é só você que está sofrendo, e que você tem merecimentos muito maiores do que aquelas pessoas que já estão buscando há muito tempo e ainda não conseguiram, mas não abriram mão da busca. Então a gente vai entendendo que é um processo de trabalho. E a gente percebe que os amigos espirituais trabalharam naquela família. Não foi em Augusto. Augusto foi amparado pela família a partir do momento que a família se entregou. Porque a dona Yolanda fala que não sabia como é que ela voltava, porque ela jurava para ela que não voltaria mais. Eu posso falar com vocês que na minha vida também acontece isso. Às vezes acontecem situações na vida da gente que você pensa, eu vou abrir mão, eu vou deixar isso para lá. Eu não vou fazer. Eu não tenho condição de mudar a vida de ninguém além da minha. Se eu não estou conseguindo mudar a minha, que dirá do outro? Eu sou humano. Eu tenho todos os sentimentos que vocês possam imaginar. Eu passo por todos os perrengues que vocês possam imaginar. Mas eu aprendi com a minha vida, eu não abro mão do meu objetivo. Porque eu aprendi a acreditar em Deus de uma maneira diferente. De um Deus que cuida. De um Deus que põe anjos na sua vida, que falam com você na sua língua, que pegam na sua mão e acreditam em você. Você tem que estar atento para você ver os sinais. Então, o que mudou a história de Augusto foi o próprio Augusto. Porque ele passa a intensificar o seu trabalho, porque a mãe dele continuou chorando, mas o choro mudou a sintonia, mudou o sentimento. Não era mais um choro de desespero, mas era um choro de saudade. E eu fico falando às vezes com os meus amigos, e imagina, eu passo para o plano espiritual, daí uma semana ninguém mais lembra de mim, ninguém mais chora por mim. Eu vou entrar em depressão no plano espiritual. Vocês têm que chorar. Tem que lembrar. Eu fico feliz, há 20 anos. Sinal que eu estou caminhando, tá? E não é só eu, não. Se você está me vendo há 20 anos, é sinal que tem 20 anos você é minha seguidora. Quem ainda não é, tá bom? Eu fico feliz em que vocês possam ser meus seguidores. Eu tenho uma amiga que eu convidei ela para a fraternidade, ela veio para cá. E aí quando ela me encontra, ela me dá um abraço e fala no meu ouvido assim, você é meu benfeitor. Então, pra vocês terem ideia, porque quando a gente fala em benfeitor, a gente tem uma ideia de que é um anjo. Gente, eu tenho benfeitores que estão comigo, eles andam comigo, eles convivem comigo, estão nos estudos comigo. Eles são meus benfeitores. Você pode ser benfeitor de alguém. Você não tem que ter asa, não. Você tem que ter boa vontade de ajudar. Eu não acredito que tem alguém aqui que nunca ajudou ninguém. Eu não acredito. Nem aquela criancinha que vocês ficaram com medo que o pai caiu. Gente, o pai cai, mas a criança fica inteirinha. O pai arrebenta todo, mas a criança é assim. Porque a criança foi benfeitor dos dois. Você vê a mudança no sorriso. Sim? Muda a vida do casal. Então, só de você ter nascido, você fez um bem para alguém.
É claro que eu não sei a sua situação, né? Então não vou afirmar isso não. Porque eu não sei qual foi o ambiente que você nasceu. Vai que na hora que você nasceu, sua mãe olhou para você e falou: nossa senhora, perseguidor voltou. Vocês ficam rindo, eu vou contar para vocês. Meu filho, antes de nascer, a minha esposa tinha muito medo. E ela via alguns vultos. E aí eu falei para ela assim: olha, fala com ele que ele está fazendo medo em você. E se ele continuar fazendo medo, você não deixa ele vir. E assim foi. Ela falou com ele, falou: você está me fazendo medo, você está me assustando, eu vou acabar não deixando você vir. E aí, ela parou de sentir medo? Não. O que aconteceu? Ela engravidou. E aí, meu filho nasceu. Os dois são colados. Colados. É um saco. Mas porque eu divido a cama com ele, não é com ela, não. Então, pra vocês terem ideia. Mas aí, você entende a dinâmica da coisa. O plano espiritual, gente, está muito perto de nós. Então, vamos imaginar agora Augusto César Neto, há 83 anos atrás. Vocês acreditam que ele tinha a mínima percepção do que seria a vida dele no plano espiritual? Então, muitas vezes, por não ter essa certeza, nós desanimamos. Ele não desanimou, não. Ele continuou. E aí, quando a gente fala em benfeitor espiritual, nós não estamos endeusando ninguém, não. Nós estamos respeitando um trabalho de auxílio. Porque o Evangelho fala que o maior cuida do menor. É por isso que a gente tem que entender o Evangelho. Se você sabe, você é responsável por alguém. Por dar uma informação que possa tirar aquela pessoa daquela situação. Não é por salvar a vida do outro, não. Quem salva a vida do outro é o outro. Você informa. O pai muitas vezes fala: não faz isso não, filho. Porque ele sabe onde isso vai dar. Muitas vezes até por experiência própria. Não é porque é melhor, não. É porque já viveu aquilo e deu errado. Então ele fala: olha, cuidado. Eu falo com meu filho, eu não tive ninguém para falar comigo. Porque com 8 filhos dentro de casa não dá para ter diálogo, gente. Eu tenho a minha esposa, já é complicado pra caramba ter diálogo. Porque ela fala pra caramba. E ela fica andando atrás de você assim: mas você não vai parar, não? Eu falo: não, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Mas é assim. E aí, para completar, eu tenho a sogra. Para quem não conhece, eu tenho a sogra também. Eu vou começar no Livro dos Espíritos, só para a gente entender. Eu vou começar da 918, 909 e 893. Porque quando a gente fala em Augusto César Neto, a gente fala de um trabalho. E para chegar até aqui, né, tem uma música que fala assim para a gente: percorri milhas e milhas. Lembra disso? Aqui são milhas que a gente vai percorrendo. Não desiste no meio do caminho, não. Você já chegou até aqui. Você já chegou até aqui. Continua, vale a pena. Vale muito a pena. Então, quando eu falo com você assim: olha, eu sou um cara realizado, é verdade, sou um cara realizado. Se eu passar para o plano espiritual hoje, eu vou passar de maneira feliz. Mas se eu continuar aqui até os 92 anos, eu vou ser feliz demais aqui. Porque eu adoro viver, adoro conviver com os vivos, apesar de ser espírita e saber que os mortos me influenciam. Mas aí você aprende que não tem morto. Então, são vivos do plano espiritual com os vivos do plano encarnado. Então, você vai entendendo essa dinâmica, porque a vida é maravilhosa nos dois ambientes. Aqui, os compromissos que nós escolhemos é que façam com que a gente tenha condição de superar. Se você não entendeu o que é prova, prova é o momento em que você tem chance de mudar de nível. Não é para você abaixar a cabeça e desistir, não. Se você está sendo provado, levanta a sua cabeça, agradece a Deus. Também faz parte, não é assim? Aí você imagina, quando nós
vamos estudar a doutrina espírita, você fica sabendo que a vida é expiação e provas, não é assim? Ou você está expiando ou você está provando. Se você for um aluno negligente, a prova para você já é uma expiação dobrada. E aí a expiação. Então, muitas vezes, em função de conceitos equivocados, nós não sabemos o que é expiação. Os amigos espirituais falam o seguinte: todas as vezes que você for reencarnar, você vai passar pelas vicissitudes que o corpo te oferece. Quando a gente vai estudar a doutrina espírita, expiação consiste em passar pelas vicissitudes que o corpo te oferece. Só isso, mais nada. Mais nada. Prova é tudo aquilo que você determina como sendo prova. Não é Deus que determina, não. Por exemplo, casar é uma prova muito dura. Não é para qualquer um. Você está rindo, eu não sei porquê. Você está comparando seu marido aí agora, sua esposa, não é assim? É duro por quê? Porque casar qualquer um casa. Se manter casado é desafiador. Falar que ama o outro é fácil. Agora, viver o amor que você fala, aí eu quero ver. Amor de Facebook não sustenta matrimônio. Não sustenta relacionamento. Porque o seu amor tem hora que dá vontade de você pegar ele. Você não pega porque você já está aqui dentro. Mas é isso que é amor. Então a gente tem que entender a dinâmica. Expiação não tem nada a ver com dificuldade. Dificuldade muitas vezes é falta de responsabilidade com aquilo que assumimos. Se assume o trem demais, aí o trem fica pesado. Aí vai doer. Muitas vezes você não consegue visualizar o que a dificuldade está te propondo. E é assim, você casa. Aí você encontra com os amigos. Ah, você casou, casei. Já tem filho? Não. Ah, tem que vir um filhinho, né? Por quê? Já casou, agora muda de fase, amigo. Né? Você acha que é mãe, é casar, agora você tem que ter filho. Aí você tem o primeiro filho. Aí você encontra com um amigo. Tem filho? Tenho. Já tenho filhinho. Ah, tem que ter um irmãozinho. Olha. Que é isso? Eu fico imaginando meu pai lá atrás. Ele encontrou com um, tem que ter um filho, ele teve, tem outro, aí chegou no 8º. Imagina um trem desse. Né? Poxa, haja amigo. Então, você tem que entender que não é bem assim. Não é bem assim. Porque são provas que você vai se promovendo. Ter filho, gente, é uma provação. Você tem que separar a sua vida da vida do filho. Não é uma vida comum. E aí? As suas emoções ficam impregnadas com a emoção do filho. Seu filho sofre, você paga. Quem chora é você, imagina um trem desse. Seu filho fica doente, você pede Deus para passar a doença dele para você. Isso é obsessão. E aí a mulher, aí fala, o amor de mãe é o mais puro. É lógico que ela fica obsidiada 9 meses. O bicho fica dentro da barriga 9 meses, ela respira, ele vive. Ela alimenta, ele vive. Imagina, quando nasce? Então, você mistura as emoções. Espera aí, amigão. Antes de ser seu filho, é filho de Deus. Ele tem que passar pelas mesmas dificuldades que você passa. Não é porque é meu filho espírita que ele está livre de viver o que tem que viver. Não tem isso. Não tem isso. Ah, agora eu sou espírita. Agora está tranquilo. Não tem mais problema nenhum. Então eu vou te falar, tá bom? Você que está começando agora, chegou hoje, caiu aqui de paraquedas, veio como convidado, eu vou te falar o seguinte. Você é espírita? Agora que começa. É agora que começa. Porque a gente estuda lá no Evangelho a porta larga e a porta estreita. Enquanto você não tem responsabilidade, não conhece, a porta é larga. Você pode fazer o que você quiser. Quando você começa a entender a dinâmica, a porta começa a estreitar. E você fica com medo do Evangelho. Gente, é questão de consciência. Quem estreita a porta é você. É você que estreita a passagem. Porque você lembra do ontem e fala assim, eu não vou entrar nessa mais não. Essa porta aí eu estou fora dela, eu vou nessa aqui. E aí a porta vai estreitando, cada vez mais. Então não é Deus que impõe. É as nossas condições que mudam. Aí tem gente que agora fala do passado, né? Assim, nossa, gente, minha infância foi maravilhosa. Eu andava de carrinho de rolimã, jogava bola. Gente, imagina um trem desse hoje. É uma aberração da natureza. Você vê um menino com um carrinho de rolimã no meio dos carros. Na minha época não tinha nem carro. Então eu podia andar de carrinho de rolimã. Agora não tem mais.
Eu jogar bolinha de gude. Aonde o menino vai fazer um buraco para jogar bolinha de gude, gente? Aonde? Não tem mais isso. Aí o que você quer? Você quer que volte no tempo para as coisas boas, vivendo todas as coisas com as coisas boas que tem no tempo atual. Porra, gente. Aí você quer bolinha de gude, carrinho de rolimã, internet, você quer tudo de bom. Espera aí, velho. O passado serviu para nós. Os nossos filhos vão viver esse ambiente e serão felizes nesse ambiente. Vamos deixar de ser bobo. Como se Deus não tivesse um planejamento. Seu filho já viveu muito mais do que você. Muito mais. Ele não é tolo, não. Só tem a carinha e o jeitinho de andar. E você fica cheio de dó. Nossa, tadinho desse menino. Tem muito mais conhecimento do que você. Com 7 anos ele vai dar show em você. Porque até a gente conseguir buscar o que ele busca em 7 anos, nós vivemos 25, 30, 40 anos da nossa vida. Não tinha esse monte de informação. Então vou ler. 1918. O capítulo é Perfeição Moral, tá bom? 918. Caracteres do homem de bem. Se você ainda não se conhece, eu vou dar a característica, a sua característica aqui no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Olha o que Kardec está perguntando. Os amigos espirituais respondem o seguinte: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus. Isso é você? Seja sincero, tá bom? Todos os atos da sua vida são a prática da lei de Deus. Isso é você? Pode responder em uníssono, gente. Eu vou fazer coro com vocês. Não. Não é. Porém, a pergunta, a resposta não termina aí. Ela tem continuidade. Aí ele vai falar o seguinte. Ele fala assim: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus. E no português é mais. E quando compreende por antecipação a vida espiritual. Sabe o que você está fazendo aqui? Buscando uma forma de compreender por antecipação a vida espiritual, que é eterna. Isso aqui é um faz de conta. Quando Augusto César passa para o plano espiritual, ele não tinha noção do que encontrar. Porém, quando encontrou, firmou o passo e continuou a sua caminhada. Se você for pensar bem, você tem muito mais condição de ser um mentor espiritual no plano espiritual, de acordo com a sua devoção, com a sua dedicação. Não permita que ninguém tire isso de você, principalmente os seus, que não acreditam em você. Porque o Evangelho fala que profeta nenhum consegue fazer prodígios na sua terra. Porque os que estão conosco já nos conhecem. Eu tinha tudo para dar errado. Deus age com os improváveis. Deus age através dos improváveis. É naqueles que ninguém acredita que Deus age. Porque aquele virtuoso, todo mundo já sabe que ele vai vencer. O indisciplinado, para ele se disciplinar, é castigo. Quando você manda um indisciplinado fazer algo com disciplina, é castigo. Aí o cara vem para a fraternidade para trabalhar. Chega aqui e fala para ele assim: ó, você tem que chegar 1 hora antes do estudo. Ele fala assim: meu Deus do céu, eu não vou dar conta não. Ele não veio para estudar, ele veio para fiscalizar o trabalho do outro. Ele não vai ficar. Se você vier para o trabalho, não vai ser disciplina nenhuma que tira você do trabalho. Se você determinar para você agora que quer ser feliz, ninguém tira isso de você. Ninguém. Não é uma febre, uma dor no pé, uma dor no joelho. Não é uma demissão. Não é um relacionamento que se foi. Isso são provas. E você prova que é fiel a Deus levantando a sua cabeça no momento das suas dificuldades. Deus não fez você, não te promoveu, não te criou para dar errado.
E nem sempre falaram isso com você. Por isso é que no primeiro embate, no primeiro deslize, você abre mão, abaixa a sua cabeça e acredita que a vida está acabada. É aí que começa o seu desafio. Se você acreditar que Deus está aí do seu lado, você tem que entender que Deus acredita em você. Você é um projeto de Deus para dar certo. Augusto César Neto foi um projeto de Deus para dar certo, deu certo, porque ele acreditou. O que eu tenho que falar para vocês é que eu não tinha nem crédito para estar aqui, nem merecimento. Só que eu me preparo. Eu não sou um despreparado, eu me preparo. E aí o convidado que viria na quinta e no sábado não pôde comparecer. Fico triste por ele, mas as minhas preces ele vai receber, porque ele me deu uma oportunidade de compartilhar com vocês. Eu fico muito feliz com isso e agradecido a Deus. Isso prova o cuidado que Deus tem conosco. A minha programação íntima era para estar sentado junto com vocês, ouvindo quem estivesse aqui. Porque quando eu venho para ouvir, eu venho para ouvir. Eu sei o meu lugar na vida. Mas quando eu venho para falar, eu venho para, de alguma forma, tentar tocar o seu coração. E se eu conseguir isso nessa noite, você transforma a sua vida. Não pela receita que eu vou te passar, porque eu não tenho, mas pela sua coragem renovada de enfrentar a vida como a vida é, e não como você gostaria que ela fosse. A vida foi feita para ser vivida. E viva o seu melhor hoje, porque amanhã é um novo dia. E Deus tem maravilhas para você, se você acreditar que você merece. Não pelas suas virtudes. As virtudes é o resultado da caminhada. Você não nasceu virtuoso. Você está criando as virtudes em função do seu trabalho, do seu esforço. Sinta-se abraçado por Augusto César Neto. O dia que você sentir a presença de Augusto César neste ambiente, nunca mais você vai esquecer. É uma marca que você não consegue definir, decifrar. E quando eu estava ali atrás, eu senti novamente essa marca. Por isso que eu falei com vocês que eu vim hoje para chorar. Mas em função das minhas responsabilidades, eu tive que falar. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Eu espero que eu esteja aqui por mais uns 20, 40, não é assim? Muito obrigado. É uma alegria para mim estar com vocês sempre, sempre. Aí é lógico que eu tenho que perguntar, né? Eu ganhei flores aqui. Não cheguei em casa com as flores. Quando eu cheguei lá, a minha esposa falou: nossa, eu tinha falado que aqui em casa estava precisando de uma flor. Está lá a flor, tirei foto, mandei para a última. É lógico, né? E aí, quando eu estava saindo de casa, ela virou para mim e falou assim: vai ter mais flor? Gente, essa é a minha esposa. Eu falei: se não tiver, eu vou cobrar. E aí que eu sabe que eu cobro mesmo. Então, é uma alegria servir, poder servir. Deus criou você para que você tenha condição de ser uma pessoa que promova o bem aonde você está. Não é o Augusto César, não é o Augusto Silva, é você. Porque o alcance de Deus se limita na sua ação. Deus está presente em todas as partes, em todas as partes. Mas de vez em quando ele precisa de alguém para dar um recado. E esse alguém é você. Ninguém melhor do que você para ser o representante de Deus aonde você está localizado. Imagina, eu nem sei onde você mora. Seu irmão está precisando de alguma coisa. Aquele irmão que você não gosta. Porque se for o que gosta, fica fácil. Mas aquele que você não gosta, ele está precisando de ouvir. E muitas vezes você vai falar com ele assim: olha, me perdoa. Só isso. Se ele te perdoar bem, se ele te perdoar, é problema dele, não é seu não. Mas peça o perdão. Porque isso é bom para nós. Para nós. Então, é assim que Deus age na nossa vida. Não sei de onde você veio, não sei para onde você vai, mas eu acredito que você pode mudar a sua vida. E se eu falei na quinta-feira que existia aqui um chamado, hoje eu vou falar novamente.
O seu chamado pode ser agora. Você tem que entender que uma grande caminhada começa sempre com o primeiro passo. Mas o primeiro passo não determina o seu destino. O que determina o seu destino é o restante da sua caminhada. Continue firme. É o que eu desejo para você. Muito obrigado. Normalmente eu falo com a Érica assim, quando eu vejo a Érica chegando atrás de mim, a minha mediunidade me mostra ela, por causa da estatura, né, assim? E aí eu vejo ela chegando perto de mim, e eu falo, está na hora de fazer a prece. Eu agora não sei se é para fazer a prece, se não é, se vai fazer mais alguma coisa, vai fazer a prece? A prece. Outro detalhe é, quando vocês forem aplaudir, normalmente casa espírita não gosta de aplauso, não. Eu gosto. Da casa espírita eu não estou nem aí para eles, não. Depois eu acerto ele. A última me chama a atenção toda hora mesmo. Então, não aplaude meia boca, não. Tá bom? Mostra o que você tem para oferecer. Quando você der um bom dia, que o seu bom dia mude o estado do outro. Porque a pessoa que você não gosta, quando tiver, abaixa a cabeça. Para te inibir, para você não dar um bom dia. Dá um bom dia alto e claro, para você mostrar para ele que você não se inibe. O bem não pode se inibir em função do mal. Sabe? E vem lá seu vizinho, aí te vê, vira a cara, faz carinha de que não gosta. O problema é dele, você fala com ele, bom dia, vizinho. Intimida ele com o seu bom dia. Mas fala do coração, tá? Não fala para provocar, não, que ele te dá um tapa hoje. Vamos fazer a nossa prece. Aqui é o seu momento de pedir. Tá bom? Eu não sei por que você veio aqui. Você tem que entender que o que você vai pedir, Deus vai te dar. Pode não estar da cor que você gosta, pode não ter o perfume que você prefere, pode não ter o alcance que você acredita que tem, mas Ele vai te dar. Esteja atento para receber a sua dádiva. Esteja atento para receber. Bom, então, esse é o seu momento de pedir. E aí nós vamos pedir juntos. Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos o amparo, o auxílio, para todos aqueles que estão conosco, Senhor, neste ambiente, nos dois planos da vida. Que possamos alcançar os nossos familiares, aqueles que estão conosco, Senhor, no plano físico, e também aqueles que já partiram para o plano espiritual, para que eles possam sentir as energias que estamos sentindo nesse momento. Nós te rogamos, Senhor, não em função das virtudes que nós temos, mas em função de tua misericórdia. Que saibamos, Senhor, aproveitar os momentos que a vida nos reserva para dar o nosso testemunho de fé onde quer que nós encontremos. Que a oportunidade surja, Senhor, e que estejamos prontos para te servir hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Até a próxima. Que Deus abençoe.